Oi, pessoal. Vocês lembram que o Bolsonaro sempre diz uma frase do Evangelho de João: Conheceis a verdade, que a verdade vos libertará? A gente escuta isso e a gente escuta, assim como a gente escuta outras passagens da Bíblia, mas a gente não procura saber o contexto, não procura ler, né, do que se trata. O Evangelho de João, o Evangelho de Mateus também, por exemplo, né, eles falam de Jesus em Jerusalém, fazendo milagres, tendo seus discípulos atrás dele, escutando parábolas, ensinamentos, e por outro lado, as autoridades religiosas, os sacerdotes, desconfiados de Jesus, não de que ele realmente é o Messias, mas de que ele, sendo o Messias, isso vai abalar a autoridade de Herodes e também o governo de César. Eles dizem que desconfiam que Jesus é o Messias, mas na verdade eles não querem que o poder seja abalado. E o Jesus quer dizer para os homens, para os discípulos dele, também para aqueles que são curados por ele, né, pela população pobre, ele quer dizer que os homens, o mundo, tem os seus príncipes, tem o seu poder, mas ele, Jesus, é filho de Deus, ele veio de Deus, né? E ele não é não quer ter poder no mundo, né? Ele quer que os homens se liguem a ele, Jesus, da mesma forma como Jesus se liga a Deus, né? É como Jesus é o meio, é o meio pelo qual os homens chegam a Deus, né? E aí a ideia, então, é de que o, o governo dos homens, que prejudica a população, não garante que eles tenham uma vida, que eles saiam da pobreza, que eles não morram de doença. Esse governo dos homens, então, que explora a miséria, né? Ele não é o governo de Deus, né? Não é o reino de Deus. E aí nesse sentido que entra a frase que está em João: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, conhecer, que saiba que Jesus é o Filho de Deus, e isso vai libertar o homem dos poderes que o subjugam na terra. A ideia de liberdade é essa: liberdade com relação aos poderes do mundo que o subjugam. Por que o Bolsonaro diz isso, né? E olha só que interessante, eu recebi aqui na minha casa um bilhetinho, deixaram aqui no muro, um bilhetinho bem escrito, dizendo uma porção de coisas, mas basicamente os homens esperam muitas coisas do governo dos homens, né? O governo na Terra, mas eles não percebem que o verdadeiro governo não está na Terra. Por que essas frases, por que essa ideia de que o governo não está na Terra aparece, é o que a igreja diz, quando quer que você se filie a ela, é o que o Bolsonaro diz. Por quê? Se você for pegar no Hobbes, o Hobbes ele tem a teoria dele sobre o Estado, que é aquele que é criado quando todos os homens abrem mão por igual do direito de autoproteção, abrem mão para a criação de um homem civil que vai proteger os homens, né, em contrapartida. E esse é o Estado, e ele vai ter um representante, né, que é o soberano. E aí
ao lado da teoria do Hobbes, ele também tem, ele complementa com a ideia de que Jesus é Deus aqui na Terra, e o homem obedece. O homem, assim como o homem obedece, assim como o homem deve obedecer ao soberano que ele criou, pelo pacto que ele fez na criação do soberano, né? O soberano representa, então, o homem que atua. Da mesma forma, o homem também deve obedecer Jesus. Porque o Jesus, ele é o soberano dos homens. Jesus não é criado pelos homens, não é isso que o Hobbes está colocando, mas que o soberano deve ser respeitado pelos homens, porque ele concede a vida aos homens, né? Ele concede o que os homens têm, que é a liberdade dos homens. Repare que, para o Hobbes, o homem não tinha liberdade antes de criar o soberano. Que liberdade teria o homem vivendo num estado de guerra, na insegurança? O homem só passa a ter liberdade quando cria o soberano, quando abre mão de parte da liberdade dele de se autodefender. Aí sim ele será livre. Da mesma forma, então, por isso ele deve obedecer também Jesus, com a mesma lógica. Jesus ou Deus, porque é eles que dão a vida ao homem, né? Portanto, então eles que dão liberdade ao homem. Segurança para manterem suas vidas, ou liberdade. E eles que são representantes do homem, o homem deve obedecê-los, né? Então, a Bíblia, a relação de Jesus com Deus, o reino de Deus, está no primeiro texto que fala da criação do Estado moderno, que é o do Hobbes. Não está dizendo que nós devemos não obedecer os poderes do mundo. Os poderes do mundo são coisas criadas pelos próprios homens para que eles se mantenham vivos na Terra. E a lógica dessa obediência à lei, que é uma lei civil, que emana dos homens, mas se torna objetiva, alguma coisa que guia os homens, a lógica dessa obediência à lei civil é como a da obediência dos homens em relação às leis de Deus. É uma questão de lógica. É uma questão de o homem obedece às leis civis, assim como o homem obedece, assim como o Filho de Deus obedece às leis de Deus. Não está aí dizendo que as leis do reino de Deus são... Nem está dizendo que são as verdadeiras. Está dizendo que a função do homem é obedecer às leis civis e leis de Deus. Não está dizendo aí, no texto, que é as leis de Deus que são as verdadeiras. Mas o que aparece no discurso do Bolsonaro, no discurso das igrejas evangélicas, é que não se deve obedecer e não se deve esperar nada, não se deve conhecer o que é o governo na Terra, o que é o governo dos homens para os homens. Não se deve conhecer o pacto que cria o governo e portanto que cria as leis e que aqui você deve obedecer, com mais uma obediência que conhece o que criou as leis. Não uma obediência que toma as leis como uma coisa que foram criadas à revelia dos homens, né? E os homens não têm os homens não têm liberdade, né? Repara que o Bolsonaro, ele aparece como aquele que recusa. Ele diz que respeita a Constituição, mas ele se comporta como um desobediente, como se a obediência que ele deve ter é a obediência a Deus ou obediência à própria vontade dele enquanto o chamado Messias. Assim como os homens também não devem obedecer aos prefeitos, aos governadores, não devem
cobrar nada dos políticos, né? Os homens devem obedecer a Deus, à igreja evangélica que está na rua deles, ao pastor que está na rua deles, o chamando para dentro, para obedecerem àquele pastor e não serem politizados, obedecerem a Deus dessa forma, por meio do pastor da igreja evangélica, e obedecerem a si mesmos, a própria vontade deles. Se eu quero ter arma, se eu quero construir casa em lugar irregular, eu posso. Então repara que quando o Bolsonaro ou as igrejas evangélicas evocam uma saída do governo e invocam que se siga uma lei de Deus, a forma como eles dizem é diferente da do Hobbes. Não conheça a lei dos homens que vocês criaram e o motivo pelos quais você deve obedecê-las. Portanto, não conheça o que é ser cidadão. Não conheça o pacto que você tem com os outros homens. Não é isso. O que o Bolsonaro quer é que você, e assessorado pelas igrejas, né, que são os poderes locais, são as ramificações, o que ele quer é que você não aposte na política como uma criação coletiva do poder, com reivindicações, com participação. Não aposte nisso. Aposte numa lei superior, mística, que não tenha nenhuma ligação com lei na Terra, porque ele destrói a cadeira do presidente, quer destruir a cadeira dos ministros do STF, quer destruir as figuras de poder, dizendo para as pessoas que Deus é o poder verdadeiro e que os poderes da terra não devem ser obedecidos, também não valem nada. É isso que ele quer colocar. E que para o homem vale essa lei superior, porém mística, mas e além disso as vontades individuais egoístas, não politizadas. Isso é um funcionamento que nos leva à atomização, cada um por si, cada um passando pelo trabalho que tem, sem organização com os outros homens que passam pela mesma situação que você, e você distante cada vez mais da política como participação, e você numa política de voto de representativa vazia, porque não tem nenhum vínculo com a apresentação, você na burrice de um misticismo que toma Deus e toma essas ideias que estão na Bíblia como algo que não tem nenhum sentido com a sua vida. Não estou dizendo que Deus ou a Bíblia tem que ter sentido com a tua vida no sentido místico, mas aquilo diz da criação do povo, o povo de Israel, para buscar uma mudança nas suas relações sociais, que eram de exploração. É isso. A Bíblia ela tem um sentido de um povo que enfrentou o poder e evocou outro para conseguir enfrentar esse poder. E evocou princípios, valores para confrontar o poder que os explora, que os escraviza. É isso. Mas não. A milícia e a igreja evangélica de parceria querem que nós tenhamos uma relação mágica com Deus, né? Esse papel que foi deixado aqui em casa me fez pensar assim:
a minha rua, o lugar onde eu moro na cidade do Rio de Janeiro, ainda não é governado pela milícia. Mas vários bairros aqui perto já são. Não é o Estado que funciona nesses bairros. É a milícia. A milícia que surgiu em Rio das Pedras, onde essa semana aqui no Rio caiu um prédio matando 2 pessoas. Um homem e sua filha foram mortos. A milícia que deixa as pessoas, se não é ela que constrói, para ganhar dinheiro com aluguel e venda de imóvel, ela deixa que as pessoas construam e vivam aglomeradas ali, e a milícia vai cobrando taxas de tudo quanto é tipo: internet, gás, transporte, segurança. A milícia ela tem parceria com a igreja, que faz com que os homens acreditem que o poder é de Deus e o poder não é da terra, e desvalorizem a política e fiquem cada vez mais distantes da política como participação, como sindicatos, associações, reuniões de todo tipo, pessoas que se reúnem para tentar dar conta do que elas precisam, para perceberem o que elas sempre dizem que precisam, né? Começarem a ter consciência do que elas dizem que precisam e conseguirem então fazer alguma coisa, né? Não, com a igreja ela monopoliza, ela cria uma falsa comunidade de pessoas que antes estariam isoladas, cada um na sua correria. A igreja cria uma falsa comunidade. Então, esse esquema miliciano de policiais que exploram serviços comerciais no território, criam insegurança para vender segurança, colocam traficantes para trabalhar para eles, né? Começam a ter lucro em cima do trabalho em cima dos traficantes, em cima do tráfico, ao invés de acabar com o tráfico. E sempre conta com a presença de uma igreja evangélica ali para deixar as pessoas em pseudo-comunidades, né? Isoladas do mundo lá fora. Eu fico pensando, quando é que isso vai aparecer aqui na minha porta? E essa semana deixaram esse bilhete, né? E eu fico pensando, nossa, será que vai entrar a igreja aqui? Será que vai entrar também, vai começar a entrar a milícia? Olha, aceita a nossa segurança, aqui tem muito roubo. E eles mesmos criam os roubos, né? Muitas vezes, não sempre. Olha, aceita a nossa TV a cabo. Assim é a forma como ela entra. Talvez ela não entre de forma truculenta, ameaçando da classe média, um bairro como aqui. Talvez ela entre com serviços, né? E com uma igreja também. Tomara que não. Mas, por isso a gente tem que pensar a relação entre a igreja e a religião. Desculpa, entre a política e a religião. Você deve... não importa se você acredita ou não em Deus, isso não é a questão. O que importa é que a Bíblia é um dos textos que fundam a nossa cultura. E ele diz da nossa relação com o poder que está acima de nós. E que é um poder que não pode escravizar o homem, né? É um poder que deve ser bom para o homem. E além disso, além de um texto que é base da nossa cultura, é um texto que é de antropologia, diz de um certo povo que num dado momento, durante muito tempo, resistiu à opressão, né? Usando do discurso religioso, usando da ideia de que existe Deus, existe o reino de Deus, né? E em cima da ideia de que existe um soberano que deve ser justo para os homens, né? Ao invés de injusto sobre os homens,
é que você tem as formulações modernas. Hobbes não tem uma formulação totalmente laica, mas depois dele as formulações de Estado moderna, de política, vão ser cada vez mais laicas, né? Vão ter a ideia de poder como alguma coisa que existe, alguma coisa que é uma objetivação social, uma coisa criada pela sociedade. Mas a ideia é mesmo de que não pode haver opressão desse soberano sobre os homens, né? Agora, se a ideia da igreja evangélica de que o poder de Deus ou da igreja está acima dos poderes terrenos e que é pelo pastor que você chega a ele, e o próprio presidente destrói a cadeira de presidente, dizendo realmente não tem poder na terra, né? O que tem é o seu pastor e a sua própria vontade. Isso nos deixa sem condições para lidarmos com as injustiças sociais, com o fato de as pessoas não terem comida, estarem morrendo de doença. Porque o que você vai fazer? Se o poder é o de um Deus abstrato e não, portanto não existe presidente, o que vai ser feito com relação à sindemia? Nada. Que as pessoas morram. O que vai ser feito com relação à fome? O aumento do número de miseráveis no Brasil, no Rio de Janeiro? Nada. Que morram de fome. Que se matem. Que aqueles que têm o dinheiro consigam comprar uma arma para atirar nos outros que querem entrar. Isso é o retorno do Estado de guerra de todos contra todos, né? Contra o qual do qual nós saímos, né? Segundo Hobbes. Então a gente tem que tomar cuidado a gente tem que estudar para entender qual é a nossa relação com o poder, como esse poder pode ser tomado de forma autônoma, existente por si só, e como se diz que ele deve ser obedecido, e as pessoas ao obedecerem devem ficar cada um por si nas suas vidas, né? Ou, de outra forma, qual é a relação entre os homens, entre você e a política? A relação participativa, a relação representativa? O que nós temos a ver com os problemas dos outros? Do pobre, da pessoa que comete crime? O que nós temos a ver com o problema deles? Do vizinho? Da cidade?